Não há nada mais assolador às entranhas corroídas pela fome e a seca num sertão profundo do que o açoite traiçoeiro do carrasco que com tão pouco caso espreme sem dó o resto de força que se escorrega através do sagrado suor do homem amparado pela fé. Nós estamos aqui hoje no sítio histórico do Patu, tombado a nível municipal, a nível estadual. É o local onde foi instalado em 1932 um dos 7 campos de concentração do estado do Ceará, que tinha uma finalidade de concentrar a maior quantidade de flagelados durante esse período de estiagem, evitando assim que essas pessoas elas chegassem à nossa capital, Fortaleza. A questão da romaria ela começou justamente muito antes mesmo da caminhada, né? Muito antes da caminhada já tinha gente que vinha, mas em quantidade pequena, famílias, né? Por conta das promessas, né, vinham. Então, assim, quando ela, vamos dizer, esse padre oficializou a questão religiosa e ela foi tomando essa proporção. No início, o padre Albino teve essa sensibilidade, acho que ele percebeu as visitas, as manifestações que o povo tinha de ir aqui visitar, de ter essa sensibilidade, né, de conhecendo dos antepassados a história, passou para ele e ele pegou essa realidade e procurou colocar no âmbito da fé um alimento, um sustento, um sentido mais para essa devoção do povo aqui em relação às almas benditas aqui da barragem, né, de Patu. Em 2017, nós recebemos uma pauta do Ministério Público onde os ativistas jovens, filhos de senador Pompeu, protocolaram uma ação do Ministério Público em 1992 e nenhum político teve a coragem de tocar isso para frente, né? Essa história da seca de 1932, dos campos de concentração, elas passaram várias gerações debaixo do tapete, como se fosse uma coisa para esconder. Quando eu assumi em 17, fui provocado pelo então promotor de justiça, doutor Geraldo Laprovita, e eu refleti sobre o tombamento. Quando se fala em tombamento, só se fala em despesa. Refleti muito e disse, eu vou tombar. Eu não vou fazer igual aos outros, eu vou reconhecer os campos santos do cemitério da barragem. A romaria aqui no nosso município, no sentido espiritual, né? A cada ano a gente consegue receber mais pessoas, mais fiéis, devotos das Santas Almas da Barragem. Essas almas, essas pessoas tiveram uma história muito triste aqui no município de Senador Pompeu. Uma história triste, mas que precisa ser contada para que
o passado não volte a acontecer o que aconteceu no passado, né? E assim, é uma caminhada, a caminhada da seca, em que o grande precursor dessa caminhada foi o nosso saudoso padre Albino Donati, um humanista, um revolucionário, que esteve aqui no município como padre, né, vindo da Itália, e ele iniciou essa caminhada há 41 anos atrás, e hoje, como a gente pode ver e vivenciar, né, ainda continua viva a memória do padre Albino, e a religiosidade, né, que as pessoas têm em relação às almas da barragem, porque são pessoas que sofreram muito e, através desse sofrimento, né, se purificaram e se tornaram mártires da Igreja Católica. Eu nasci no dia das barragens, mas sem as barragens, sem as almas da barragem, eu não ia estar aqui. Porque Nosso Senhor, as almas da barragem, elas ficaram com fome, de boca aberta, sem água, mas com aqui, Deus enterrou as almas da barragem, foi um homem, aí ele enterrou, aí eu nasci nas almas da barragem, mas quando eu nasci, aí quando eu estava dentro do hospital, eu estava cheia de aparelho, aí resolveu meu problema e eu tô aqui. Hoje fazem 8 anos, né, que a gente vem em Romaria agradecer às almas da barragem, às almas santas da barragem, por um milagre concedido, onde o meu esposo estava na Romaria e pediu às almas que nos ajudassem, porque eu tive uma gestação muito difícil, um parto complicado, onde a gente não saberia se ia sobreviver, eu e o Gabriel. A gente passou um mês na UTI. O Gabriel, ele tinha graves problemas respiratórios e no coração. Precisou fazer fisioterapia para poder andar, para poder falar. E hoje o nosso Gabriel é um milagre graças às santas almas da barragem. E todos os anos a gente vem aqui agradecer por esse milagre. Então hoje ela recebe gente de Fortaleza, de outros municípios, né, gente que tem promessa para pagar com essas almas, né, do sofrimento que aconteceu das almas da barragem, no campo de concentração. E aí são rombeiros que vêm de outros municípios para pagar essas promessas. A quem recorre às santas almas da barragem com fé, atendido e assim tem sido durante várias décadas. E aqui no segundo domingo de novembro, não somente a população de Senador Pompeu, mas da região do Sertão Central, do Ceará e de outros países, vem a Senador Pompeu para conhecer, para fazer parte dessa manifestação de cunho religioso, social, por justiça social. E aqui no cemitério da barragem a gente tem a simbologia, né, onde ocorreu o sepultamento de mais de 2.000 pessoas. O número exato a gente nunca vai saber, mas a história ela resiste, ela permanece viva e o nosso trabalho é de dar continuidade para que as futuras gerações elas tomem esse conhecimento para que erros como esse nunca mais sejam repetidos pela história da humanidade. Nós tivemos hoje a realização da 41ª Caminhada da Seca, né? A caminhada que ela também memoriza os flagelados e os mortos no campo de concentração de 1932. E aí ela remete, né, a 1932 a partir da memória dos sobreviventes, dos descendentes desses sobreviventes e das pessoas que principalmente, né, fazem parte da população local,
que sempre e todo ano vão até o cemitério da barragem, até aquele local que hoje é tido como um local sagrado, né, um local santo para esses devotos, para acender velas, né, deixar lá seu alimento, a sua água, para aqueles que morreram de fome e de sede no Campo do Patu. campo do Patu, ele é diferente dos demais campos instalados no nosso estado nesse período, porque ele tinha toda uma estrutura de alvenaria. Talvez aí um dos maiores erros do governo, porque os demais campos eles eram improvisados, eram com abarracamentos, e o campo do Patu não. Ele já tinha toda uma estrutura de alvenaria, é como se fosse ter sido foi construído aqui no interior do estado uma mini cidade que serviu de base para a empresa inglesa que veio construir o açude Patu por volta de 1919. E aí, como essa estrutura ela estava aqui e o açude precisava ser concluído, então o governo, com essa política e essa propaganda, ele atraiu mais de 20 mil pessoas, né, a senador Pompeu. Então, infelizmente, nós tivemos concentrado, não era o maior campo do Ceará, em termos quantitativos, porém hoje nós somos, no marco da história de campos de concentração, infelizmente, o mais importante pelo fato de termos resistido à história. Né? Todo o patrimônio material ele resistiu à história e
o contexto histórico, ele de fato está registrado mediante toda essa estrutura que foi erguida, não para esse propósito, mas que infelizmente serviu para essa triste finalidade. E tem também dentro desse local a Vila dos Ingleses, né, que é a vila operária que foi construída, iniciou-se a sua construção em 1919 para a construção da barragem do Patu, né, só que as obras foram interrompidas em 1923, e aí aproveitou-se esse espaço para instalação de um dos 7 campos, né, que é o campo do Patu, em 1932, que foi meio que um erro estratégico do governo, né, da época, porque todos os outros campos eram feitos abarracamentos, né, barracões, e depois que acabava o campo, tudo aquilo era destruído. O erro estratégico aqui no Patu foi que eles utilizaram uma estrutura de alvenaria, né, que já existia, que era para a construção da barragem, e aí, depois que acabou o campo de concentração, que as pessoas voltaram para suas casas, os sobreviventes, né, os casarões da barragem, os casarões construídos pela empresa inglesa que veio para a construção da barragem, permaneceram de pé e permaneceram para contar a história, né? E aí a relevância que os casarões têm, muito mais do que a própria arquitetura, que também é uma arquitetura muito bonita e muito imponente, é a memória que os casarões guardam, né? Eles trazem essa memória do campo de concentração. E aí a gente tem inclusive algumas fotos aqui, né, alguns registros desses casarões, que fazem parte do que a gente chama de complexo dos casarões da barragem, ou sítio histórico do Patu, que compreende uma área de pouco mais de 90 mil hectares, né, e que está incluído lá cerca de 21 equipamentos, né, prédios, desde casa de pólvora até o casarão da inspetoria, que é o que fica na parte mais alta, e também o próprio cemitério, né, que é onde acontece a Santa Missa todos os anos, em memória aos mortos, né, às pessoas que morreram no campo de concentração. E lá é um espaço que é tido como sagrado, né, que tem o cemitério da barragem, que é um cemitério muito mais simbólico do que um cemitério real, né, porque lá é onde a gente tem mais ou menos o direcionamento de onde eram cavadas as valas para enterrar os mortos, porque chegou um ponto do campo de concentração que morria muita gente por dia, e aí não tinha como cavar covas individuais, então começou-se a cavar valas, e é um relato muito forte esse de um dos sobreviventes, o último sobrevivente que a gente tem notícia, o Joaquim Barbosa, que ele diz, inclusive, que as valas tinham 2 metros de largura por 20 de comprimentos, e lá eram colocadas as pessoas enfileiradas, e aí só fechava aquela vala quando realmente enchia. Então a vala às vezes passava de um dia para o outro, aberta, e os urubus sobrevoando. Aí a gente olha o passado, né, esses irmãos nossos que aqui lutaram por uma vida melhor, né, e encontraram toda essa realidade de dor, de sofrimento, né, de escravidão, né, de humilhação, né, em busca daqueles direitos básicos. As pessoas hoje devem olhar essa realidade e dizer: nós não podemos aprovar, não podemos olhar esses acontecimentos como se fosse algo importante, mas que a gente precisa, olhando essa realidade de sofrimento, de exclusão e de dor, a gente poder hoje dar outro sentido e não aceitar mais esses tipos de sofrimentos gerados pela própria ganância do ser humano. Se a sorte, eu não sei. Eu nunca vi. Senador Pompeu, a primeira vez que eu ouvi falar seu nome, eu vi brilhar esperança nos olhos da minha mãe. Era a promessa de emprego, vida melhor. E saímos pela estrada, a pé. Não tínhamos dinheiro. Não tínhamos dinheiro para comprar passagem. E seguimos pela estrada. Era dor, sofrimento, frio, solidão.
final, já se encontra combinados mesmo, na equipe maior que essa. Ser um prisioneiro, um concentrado, num campo de concentração desses. Mas alguém pode me dizer que crime eles cometeram para tão grande penalidade? Hein? Alguém pode me dizer? Hein? Alguém sabe? Hein? Hein? Parece que ninguém sabe. Mas alguém pode me dizer que crime eles cometeram para tão grande penalidade? A peça O Campo de Concentração de 1932, ela é um espetáculo de texto do escritor e ativista Valdeci Alves, né, que é um ativista do campo do Patu, principalmente, mas que tem um robusto trabalho sobre os 7 campos de concentração do estado de Ceará. Dirijo a peça desde 2017, junto com o Reginaldo Felipe. Nós somos remanescentes do grupo, da primeira formação do grupo, que foi em 2010. A gente fundou esse grupo lá na comunidade em 2010, numa perspectiva do que a gente chama de teatro comunitário, né, que é o fazer em comunidade. A partir do teatro, a gente conta a história local, contada a partir da perspectiva dos atores, né, da realidade dos atores. Então é contada a história deles, por eles, né? E é feito esse trabalho todo nessa perspectiva comunitária, no sentido de produção, no sentido de confecção de figurino. Então os artistas é quem produzem, junto com os familiares, quem produz todo o material da peça. Já são 20 que nós enterramos hoje. Compadre, não é brincadeira não. Daqui não vai escapar nem nós. Então morrendo com formiga formigueira, quando a gente já o veneno. Eu nunca pensei de passar por um sofrimento na minha vida. Muito menos eu, compadre. Já fiz de tudo. Mas enterrar de fundo e ser governo, nunca pensei. Nem bicho do mato é tratado assim como nós. Fale embaixo, compadre. Senão, eles vão tacar nós no cego. Deus me livre. Até ontem, quem era botado lá, morreu de fome. De onde pra cá, morre de disenteria. A doença tá no cego. E ao ser coveiro, fica vivo. Não vem, compadre. Quem é que ia aguentar? A caquinha do jogado por aí? Deus me livre. Você viu como os urubu e os cachorros tão gordos? As covas tão rasas. Mas aquele era muito gente. Uma delas tem carne de cachorro. Ou comendo carne de cachorro. Fale embaixo. Os que estão fazendo isso são capazes de tudo. Anda, estão conversando demais. Ainda tem uns 5 enterrados. E ela retrata, a partir da perspectiva dos flagelados, né? Dentro da peça é como se tivesse esse relato, a gente entrasse dentro do campo de concentração realmente e escutássemos os flagelados dando os seus relatos, né? a sua experiência do que se passa ali no campo. Esse texto foi construído a partir das entrevistas dos sobreviventes, né, do campo de concentração de 1932, aqui na barragem do Patu, e a partir daí construiu-se esse texto, né, que ele traz diversos monólogos, inclusive, onde esses personagens, né, que são os concentrados, eles vão contando a sua história e falando do que é a realidade do campo, né, do que é estar vivenciando o campo. E aí a gente consegue ter, a partir da perspectiva artística, né, a partir do teatro, a gente consegue ter uma noção, né, claro que ninguém vai conseguir experimentar aquilo que os concentrados, que os flagelados experimentaram no ano de 1932, mas a gente consegue, de certa forma, vivenciar isso e trazer para o nosso cotidiano, para a nossa realidade,
essa experimentação, né? Esse que a gente chama de experienciar aquilo que o que foi realidade em 1932, a gente conseguir trazer atualmente, e aí trazendo a memória daqueles que morreram, né, no campo, e fazendo com que essa memória ela não se perca e a gente consiga tratar disso no cotidiano de uma forma que as políticas públicas sociais elas possam ser efetivadas partindo dessa crítica, né, que a arte traz, que o teatro traz, pegando do que já aconteceu, mostrando o que não deve se repetir, né? Pai nosso que estás no céu, santificado todos os sonhos, santificado todas as profecias, santificado toda a utopia, de inclusão e de liberdade. O pão nosso de cada dia que nos foi furtado, seja feita a vontade de Jesus, assim na Europa como no Nordeste. Perdoa, por nos deixarmos enganar, perdoai aqueles que nos enganaram, mas que a justiça funda-nos, mesmo tarde pelo Pai. Não deixeis cair em tentação, de não construirmos nossa consciência, de não edificarmos nosso destino, e nos admitimos à luta, que é o maior mal. Amém. E aí a peça ela trabalha toda nessa perspectiva, são adolescentes e crianças, né, que fazem parte do grupo, aí na faixa etária de 10 até 18 anos. É um grupo que foi fundado em 2010, né, e desde então a gente vem circulando com a peça o campo de concentração, que já circulou inclusive algumas cidades do Sertão Central, Quixadá, Milhã, Solonópolis, Pedra Branca. E a nossa perspectiva, inclusive, é de circular nas 7 cidades, nas cidades que sediaram os 7 campos, né? Fortaleza, Ipu, no Crato, Cariús. Então a gente tem essa perspectiva também de circulação, de levar a partir do teatro, né, levar essa história para que as pessoas possam conhecer, e conhecendo essa história a gente possa trazer na memória e fazer com que as políticas públicas, sociais, elas sejam realmente efetivas e que algo desse tipo, uma tragédia como essa, não se repita. Sem sombra de dúvida, a arte ela foi uma forte aliada para a propagação dessa história. Enquanto os grandes governantes queriam, de uma certa forma, omitir e esconder, a arte não. Através do teatro, da literatura, das artes plásticas, né, até pela forte influência do padre Albino Donati, que foi o oficializador, digamos assim, da caminhada da seca, foi ele que também fomentou as práticas artísticas no nosso município, que hoje as futuras gerações, né, disseminam e multiplicam, né, todo o contexto histórico do Patu. Então o Coletivo Patu, desde o ano passado, vem fazendo essa atuação muito importante, belíssima, que retrata realmente o sofrimento e as memórias sensíveis, né, das vítimas do campo do Patu aqui durante a seca de 1932.
essa devoção foi crescendo e a igreja tem essa missão de evangelizar, né, as pessoas, mostrar para elas que a luta de cada dia deve ser sempre iluminada pelos valores do evangelho, né, pelo ensinamento da igreja. Então tudo isso que é feito aqui é para ajudar o povo hoje nas suas simplicidades, nas suas necessidades, seus sofrimentos, para que elas encontrem essa força na fé, na palavra de Deus, e assim possam caminhar com fidelidade, com amor, né, na sua vida, né, valorizando a família, a comunidade, aqueles valores básicos, né, da partilha, de viver na paz, na união. Então tudo isso é objetivo da igreja, de pegar toda essa manifestação, né, e dar um sentido religioso, um sentido de fé. Porque se o povo só vem aqui caminhar, cria certos tipos de devoções que não estão purificados assim pela orientação, a doutrina da igreja, então fica como um acontecimento, um evento, mas que não tem assim nenhum significado. Quer dizer, por que é que eu saio de casa logo cedo, faço essa caminhada, venho aqui? Tem que ter um sentido maior, né? Não é só um caminho por caminhar, não é só fazer número na estrada, né? Mas é justamente dar um sentido à vida. E ali, com uma grande missão, transformar o que foi um campo de exclusão em um campo de inclusão social. E hoje nós estamos vendo aqui essa missa apoiada aí pela Diocese de Iguatu, paróquia Nossa Senhora das Dores, apoiado pelos grandes jovens naquela época, hoje todos adultos, mas ainda na ativa dos movimentos sociais, e a população de Senador Pompeu como um todo. Hoje nós temos mais de 15 mil pessoas aqui na missa, na Santa Missa das Almas da Barragem. Portanto, foi uma situação onde nós enxergamos e levamos o senador Pompeu às manchetes nacionais de uma forma benéfica. Aonde nós estamos hoje aqui em Senador Pompeu, com uma grande parte da imprensa nacional, regional e também estadual, para que possamos divulgar o nosso passado triste, para que ele não possa se repetir. Que a 41ª Caminhada da Seca é importante religiosamente, turisticamente, eleva a fé das pessoas. Nós passamos por uma pandemia recente, foi a fé que manteve esse povo em pé, né? Foi a fé que manteve a cultura nordestina, quem mantém por muitas vezes, como se diz, as romarias, que é uma romaria. A fé eleva as pessoas, anima o coração das pessoas, né? Nós somos sertanejos. O que é que acontece com o sertão? Estamos aqui no meio do sertão, do semiárido, onde a seca impera. Tudo isso que se faz aqui, com o apoio da igreja, deve ser pensando nesse bem, né, para que as pessoas tenham vida e a tenham sempre em abundância. Essa é a missão da igreja. Aí você, a partir da religião, da história, da realidade cultural, você vai dando sentido a todas essas coisas, justamente para que as pessoas tenham memória, né, memória da história e possam caminhar com os pés firmados nessa história.